gostaria de agradecer, né, todas vocês, os pais, as mães, que seja um encontro assim, bem informativo para vocês, que eu acho que esse é o maior papel que nós temos aqui. Também temos um filho no espectro, né, autista. Eu até gostaria de saber se os filhos de vocês já são maiores de idade ou se tem alguém que é menor de idade ainda. 22 anos. Sim, certo. Porque acho que esse assunto de hoje vai ser de bastante relevância para vocês que já têm filhos maiores de idade e gostariam de saber como que funcionaria, né, no caso de uma curatela ou uma tomada de decisão assistida, quando utilizar, quando precisar procurar um advogado para fazer isso, quais assim os benefícios de tomar essa ação judicial na rotina das pessoas que estão no espectro e de alguma forma precisam aí do apoio da família para as vidas, para a rotina da vida civil mesmo, né? Então, vamos começar aqui conversando um pouquinho, ouvir as perguntas de vocês. Assim, vou me apresentar, né? Meu nome é Jaqueline, eu sou advogada, né, há 25 anos e a gente atua sempre há muitos anos, né, em direito previdenciário e em direito médico também. E eu já atuava antes de ter meu filho no espectro com pessoas com deficiência, mas depois que eu comecei a viver na minha vida, né, na minha família, como que é realmente essa questão diária, né, que eu acredito que as pessoas que vivem é o que mais podem dizer sobre esse assunto. E o grande desafio hoje para o judiciário é o judiciário entender melhor como que é a vida dessas pessoas, né, no espectro. Eu vejo hoje um entendimento muito ainda superficial dos juízes e dos peritos também, que são os peritos que vão analisar os laudos, os relatórios, verificar se precisa de uma curatela ou de uma tomada de decisão. E aí isso vem melhorando, mas ainda assim não é a realidade que nós sabemos como funciona, né? Então, como que funciona com relação à curatela? Eu sempre digo, quando alguém me procura para fazer uma curatela, até nem pessoas que estão no espectro, com outros diagnósticos, a gente precisa entender como que é a necessidade de decidir, optar por fazer uma ação judicial de curatela. O que traz a pessoa, a família, o pai, a mãe, o irmão, o avó, a precisar disso? Porque cada um das pessoas no espectro, dos filhos de vocês, né, dos nossos filhos, eles têm uma necessidade diferente. Então, não dá para colocar essa situação igual para todos. Por exemplo, os filhos de vocês, alguns já devem estar na faculdade, ou alguns já estão no mercado de trabalho, ou não estão no mercado de trabalho porque ainda não sabem exatamente o que vão fazer. Então, a necessidade é o primeiro ponto que todos devem analisar antes de ter essa decisão da curatela. Porque a curatela é uma ação judicial que, quando o juiz nomeia uma pessoa, essa pessoa tem muitas responsabilidades, civilmente e criminalmente também. Então, por exemplo, se você é curador do seu filho, qualquer coisa que acontecer com ele, você é responsável. Se ele sair na rua, acontecer alguma coisa com ele, é sua responsabilidade. Se você tiver um patrimônio e você vender o patrimônio, é sua responsabilidade também proteger o patrimônio que diz respeito a ele. Então, não dá para ter a curatela e imaginar que tá tudo bem, é um papel que eu guardei na gaveta e que eu vou usar quando eu precisar. Tem que tomar alguns cuidados, é uma responsabilidade muito grande. A curatela, quando a gente entra com uma ação de curatela, a gente sempre pede um relatório do psiquiatra, porque tem que ter um relatório médico. Não basta só um relatório de um terapeuta, como um psicólogo, né? Então, a gente precisa do relatório médico. O relatório pode ser por qualquer médico, tá?
pode ser psiquiatra, pode ser neurologista, pode ser por qualquer médico. Um relatório psicológico ajuda muito também, tá? Porque quando a gente entra com a ação judicial, até na tomada de decisões, que é uma outra ação judicial, é uma ação judicial que você vai tomar decisões junto com a pessoa que tem deficiência, tá? Para saber qual é a ação que você vai entrar, qual é a medida judicial mais adequada para o seu deficiente, para a pessoa que você vai representar, quando eu converso com a família, eu entendo qual é o intuito disso. Então, hoje, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Código Civil, eles não consideram mais as pessoas como antigamente, totalmente deficientes. As pessoas com deficiência podem casar se quiserem, podem fazer qualquer coisa que outras pessoas sem deficiência fazem. Mas a gente precisa saber se ela vai precisar ter uma tomada de decisão junto com o pai e com a mãe, porque assim, a ação de tomada de decisão tem que ter duas pessoas. Tem que ter, no caso, seria o mais viável o pai e a mãe. Por exemplo, no grupo, acho que alguém perguntou assim, mas pode ser, tem uma ordem hereditária para pedir essa curatela e tal? Tem sim, tem uma ordem, tá? Responde pai e mãe, depois responde irmãos, depois responde avós, depois responde tios. Não dá para pular. Existem exceções? Existem exceções. Os pais, quando são separados, nós também temos outras situações diferentes, tá? Quem vai ficar na responsabilidade do dia a dia, né, daquele deficiente, de matricular ele na faculdade, tá? Nós também temos um outro tipo de curatela que chama curatela compartilhada. A curatela compartilhada duas pessoas, né, serão responsáveis pelo aquele deficiente. Só que quando você entra com essa ação, você já determina qual é a responsabilidade de cada um. Não é aquela situação que você entra com os dois, se morrer um, fica o outro, tá? Quando morre o curador, você tem que fazer uma substituição de curatela, tá? Então, por exemplo, você entrou com a ação de curatela, os pais têm a curatela compartilhada. A mãe é a responsável pela adequação de trabalho, faculdade, as diretrizes de plano de saúde, e o pai, ele é responsável por comandar o financeiro dessa pessoa. Então isso se chama curatela compartilhada. Existe uma escolha em quais cada um vai responder pela pessoa com deficiência. A tomada de decisão, ela envolve também duas pessoas obrigatoriamente. Só que se uma delas divergir da tomada, quem vai decidir será o juiz. Então você depende do juiz. Eu não concordo que a gente vai vender esse patrimônio e eu concordo que a gente vai vender esse patrimônio. Se os dois não assinarem e um for divergente, o juiz que vai decidir se vai realmente autorizar fazer aquele negócio jurídico, tá? Então, vindo dessas premissas, vocês terão que analisar como é a situação familiar em casa, se tem irmãos, se os pais moram juntos, o que cada um vai fazer, qual é a real necessidade. Eu acho que isso é um ponto mais importante, né? Eu vejo, por exemplo, no nosso grupo, inclusive, o Murilo tem 16 anos, mas eu vejo vários que estão trabalhando, estão na faculdade. Eu não cheguei nessa fase, mas essa fase vai exigir que vocês tenham um olhar de saber quais são os limites que os filhos possuem, né?
bem, meu filho tem uma limitação que ele não vai conseguir ir ao trabalho sozinho. De que maneira eu vou resolver isso, tá? Então, é muito importante estar ciente e ter esse olhar o mais real possível da necessidade, né? E também, se ocorrer uma mudança da necessidade, aí você vai pedir uma alteração, né, da curatela e vai alterar a situação. Então, a curatela é uma coisa importante, mas assim, ela é trabalhosa para a família, né? As pessoas talvez não tenham tanto conhecimento, mas ela é muito importante assim com relação à cobrança que o judiciário vai fazer para os curadores, né? Então, assim, deu para vocês entenderem assim quais são as dúvidas sobre curatela? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Olá, sim. Ah, então tá bom. Tá todo mundo meio quietinho. Não precisa ter vergonha, não. Vamos conversar, porque é com a experiência das pessoas que os advogados entendem melhor o que devem fazer nesse processo. Eu gostaria de comentar. Então pode falar. Bom dia, né? Bom dia. Eu sou Elenívia, sou mãe do Isaac. O Isaac tem 22 anos. Sim. E ele está trabalhando, né, home office. No entanto, eu tenho muito interesse em fazer a curatela, porque eu sou viúva. Certo. E eu tenho uma filha, então eu tinha essa dúvida, né? Se podia colocar 2 curadores, no caso eu e ela, né? Porque eu tenho percebido que ele tem muita dificuldade na gestão financeira, né? Se perde, gasta em excesso, e a gente já conversou, mas isso é dificultador na nossa vida, né? E eu queria saber, por exemplo, se com o tempo, se ele aprender a lidar com essas questões financeiras, se essa curatela pode ser suspensa ou ela é definitiva. Existe a exoneração da curatela. E assim, às vezes os jovens que depois são adultos, eles não querem mais esse título porque incomoda, né? Porque hoje a gente já tem os adultos com mais de 30 anos que os pais infelizmente já faleceram e eles querem saber, ou tipo, o pai ainda tá vivo, mas ele casou e ele não quer mais ter essa curatela para ele precisar de perguntar toda vez isso. Então a gente entra com pedido de exoneração de curatela, ele vai passar numa perícia judicial de novo e o perito ele vai avaliar se ele já está apto aos atos da vida civil novamente. Então, esse seria o caminho. Então, assim como tem a exoneração, quando para a curatela ser aprovada, se eu entendi bem, ele também vai passar pelo juiz e também talvez por um psicólogo para analisar se não é simplesmente dar entrada na curatela, mas existe todo um processo, né? Sendo no fórum ou no INSS, a pessoa é submetida por uma perícia por médico. Não é outro profissional, tem que ter CRM, tem que ser médico. Só que assim, a qualidade dos médicos que nós temos no fórum e no INSS é de pouca informação sobre pessoas no espectro autista. Ou é demais a conclusão por deficiência, ou é de menos. Esse meio termo de saber o quanto a pessoa que ele está avaliando, ele pode fazer, quando vou fazer o processo, eu tento ter outros detalhes, como uma avaliação psicológica, uma outra coisa que, por exemplo, está trabalhando, tem uma declaração da empresa, que ele é um bom empregado, que ele está trabalhando, ou ele tem a carteira profissional, a gente demonstra que ele já está no mercado há um tempo, que ele consegue se manter em tomada de decisão sozinho.
Então, a dificuldade mesmo de qualquer processo, ou administrativo no INSS ou judicial, é o nível de conhecimento do perito, porque o juiz, ele se baseia 80% por a conclusão dessa perícia. Então tem uma chance da curatela não ser aprovada, digamos assim. Quando envolve perícia, você tem chance de tudo. Entendi. Você tem chance de tudo. A gente, quando advogado, a gente tenta, assim, desenhar o mais preciso possível o que a pessoa precisa. Entendi. Entendi. Tá bom. Essa era a minha. Certo. Uhum. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta sobre a curatela? Podemos conversar, vamos lá. Vamos lá, então. Eu vou perguntar sobre outra coisa, porque assim, eu não conhecia por nomes, tá? Certo. Eu tô meio leiga aí. Uhum. Ao contrário do... É Isaac, né? Berenice, é Isaac, isso, né? Ao contrário do Isaac, o Pedro é pão duro demais até. Ó, Então, vamos lá. O que acontece? Há um tempo atrás, eu até procurei uma advogada que nem era especialista assim, sim. acho que uns 3 anos, mas acabei não fazendo nada por enquanto. Eu sou separada, porém, o pai tem participado bastante agora, né? Não era o caso antes, mas agora ele tem participado bastante. Então, assim, aprendeu a participar, porque ele mesmo não aceitava o autismo do Pedro. É um autismo leve e tal, e ele não aceitava. Então, assim, agora ele tem participado bastante, a gente até está feliz com isso. O Pedro está lá com ele agora, ele vai, passa um final de semana, volta. Quantos anos o Pedro tem? O Pedro tem 22 anos. Ah, mesma idade. O que acontece? Há uns 3 anos, então, uma amiga me falou que existia a possibilidade, aí que eu não sei, deve ser essa tomada de decisão, pode ser que seja isso, né, e não curatela, da pessoa só ser, digamos, interditada uma partezinha, que seria a parte de bens, sim, dinheiro, essas coisas. A pessoa poderia estudar, namorar, casar, andar sozinho e tal. sim. Enfim, só seria essa parte aí. E se um dos pais faltasse, tá? Eu trabalho ainda e muito, só que eu já aposentei. Certo. E o pai também trabalha, mas já aposentou. Então a gente tem aposentadoria no Brasil, a gente sabe como que é, né? Uhum. A gente tem esse dinheirinho, né, da aposentadoria, Certo. que de repente, se acontecer alguma coisa com um ou com o outro, iria para ele. Então, só que assim, eu ainda realmente não fiz nada. Quando veio essa chance, sabe aquela coisa assim, vamos fazer. Mas não tenho muitas informações para ficar segura sobre isso, certo. Entendeu? Uhum. Então, a minha pergunta seria essa, sobre isso. A curatela é assim, 100% da curatela, quando ela é dada, é para que tudo que for bens patrimoniais seja exigida a assinatura do representante daquele deficiente. Então, para bens patrimoniais... Desculpa. Tudo que envolver dinheiro vai precisar da assinatura do curador. Então, não tem como escapar. Só que assim, hoje, nenhuma curatela, porque está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa pode casar, por exemplo. Então, ela é interditada, ela não pode casar? Pode. Porque hoje, eu tenho o meu lado crítico sobre esse tema específico de casamento para as pessoas com deficiência. Porque a maioria das pessoas adultas que me procuraram, que tem deficiência, elas querem muito casar, porque já ficaram sós. Então,
eles são muito frágeis com relação a pessoas com personalidades más que querem se aproveitar por algum motivo. Então, eles querem casar sempre. Sim, já atendi alguns e às vezes eu tenho que dizer, não, mas não casa agora, espera um pouco, né? Você tá jovem ainda, normal de qualquer jovem. Mas eles se sentem mais tranquilos quando o pai e a mãe faltam de casar. Isso eu percebo bastante. Então, a lei, ela autoriza 100% de um deficiente casar. Construir família, né? Então, assim, ele vai poder. Mas, se ele tiver que receber uma herança, se ele tiver que receber um benefício do INSS, tem que ter um representante legal, que é o curador, tá? Então, para esse que gasta muito dinheiro, é importante, não é nem gastar muito dinheiro, seria a expressão certa, né? Mas saber gastar o dinheiro, né? Com o que ele deve gastar o dinheiro, como ele vai gastar o dinheiro. É uma coisa um pouco abstrata para uma pessoa no espectro, né? Então, é importante ter o curador para que não se desfaça o patrimônio que a família às vezes se preocupa de deixar, para que ele não fique, né, desamparado aí na idade adulta, tenha já uma casa, ou se tenha um sustento. Então, a curatela, ela também ajuda nessa questão, mas ela não considera uma pessoa deficiente inválida, tá? Curatela não é para inválido, é para pessoas que precisam de uma proteção social com que ela tem, vai receber ou já tem a posse de alguma coisa da família. Quanto aos benefícios do INSS, né? A gente vai conversando aqui, se surgir outras dúvidas de vocês podem colocar aí até no chat também, se quiser, ou né, a gente conversa. Então, assim, eu faço, né, direito previdenciário muito, assim, sempre fiz direito previdenciário, desde os meus 18 anos. E assim, eu acho importante para todo mundo ser beneficiário do INSS, tá? Eu não acredito nessas questões que o INSS não vai bem, que não vai ter benefício. Eu não sou uma pessoa que eu acredito nisso. Eu acredito que se um dia chegasse a esse ponto, o Brasil já acabou. Porque é um orçamento da União que vem nas prioridades. Então, assim, é muito raro isso acontecer, tá? Quando o pai e a mãe faltam, assim, vou contar um pouquinho de uma história aqui. O jovem não tinha o pai, né, que já tinha falecido, aí a mãe vinha aqui desde quando ele era criança. Olha, filho, se você precisar de alguma coisa, você vai lá na doutora Jaqueline, conversa com ela. E aí chegou esse dia, a mãe faltou, faleceu, e ele veio aqui, e assim, ele era um jovem que ele nem sabia andar de ônibus. Ele tem, né, uns 28 anos mais ou menos, trabalhava, mas assim, ele tinha o apoio da mãe. Então, de certa forma, quando não se tem apoio de ninguém, a pessoa fica um pouco perdida. E aí a mãe recebia benefício, o pai recebia benefício, aliás, a mãe recebia a pensão por morte do pai e o pai e a mãe era aposentado. Então, a lei previdenciária, ela não exclui o direito da pessoa com deficiência receber 2 pensões. As outras pessoas não podem receber mais que uma pensão, é apenas uma. Então, se você casar de novo e recebe uma pensão, você tem que optar, caso você venha ficar viúvo de novo, você só pode receber uma pensão. Mas a pessoa com deficiência, ela tem, a lei não proíbe, a lei também não fala que é assim a regra, mas o que a lei não fala, o INSS tem que cumprir. Tá? Então, a curatela, nesses pontos, ajuda. Porque essa mãe, por exemplo, que veio a faltar, ela não chegou a fazer a curatela. Ele estava trabalhando, ela continuou com a vida dela, tudo direitinho. Só que quando ele veio aqui, eu tinha que ter provas de tentar
essa pensão por morte para ele dos pais, né? Só que aí o problema maior que nós tivemos foi que assim, o perito do fórum entendeu assim, mas ele trabalha. Se ele trabalha, ele não é deficiente, ele não precisa desse benefício de pensão por morte. Só que ele está habituado e para ele manter a subsistência dele, um salário mínimo que ele ganhava desse trabalho não era o suficiente para ele se manter, né? Então, o que a gente faz nesses momentos? Eu tive que pedir tudo para ele. Você tem contas, você tem tudo que sua mãe gastou. Ele não tinha nada. Como que eu provo agora se você precisa de uma renda de 5 mil reais para se manter? Se a gente tem que provar que ele precisava dessa renda. Então, assim, é sempre bom ter uma pastinha guardada com todos os gastos, com todos os exames, com todos os relatórios, porque no momento que a gente precisa de comprovar a dependência financeira da pessoa com deficiência, a gente tem que utilizar de provas. Se eu não tenho provas, eu começo a ficar mais vulnerável ao processo judicial. Vocês estão entendendo? Então, é importante ter as provas de que a dependência financeira que o jovem tem com o pai existe, né? Paga convênio, quem pagou escola ou está pagando escola, os gastos que a pessoa tem com aquela pessoa, e assim, e aí depois a gente teve que recorrer, aí demorou porque ele não tinha muitas provas, então quanto mais provas, mais eficiente é o processo, mas quando não tem, a gente recorre, e isso demorou, e ele não tinha renda. Aí veio a pandemia, aí ele ficou desempregado na pandemia. Então, assim, me dava dó de saber como o sistema é errado, né? Porque a pessoa com deficiência, às vezes, não tem essa compreensão né? Até vocês mesmo, né? Para que eu vou ter tudo isso? Onde eu vou usar isso? Então, assim, é importante também. E ele conseguiu receber um benefício de pensão por morte depois de 5 anos, porque teve que recorrer ao judiciário. E ele casou, e assim, foi um outro problema, porque casou, a esposa tinha renda, aí como que você prova que ele precisava do benefício? Então, assim, começa a complicar as coisas. Mas a regra geral tem direito, tem que provar a dependência financeira, tem direito às 2 pensões, tá? E é vitalícia. E além das pensões, se ele continua trabalhando, ele continua a recolher no INSS, ele também vai se aposentar pela pessoa com deficiência, tá? Não sei se vocês sabem, mas a aposentadoria da pessoa com deficiência é uma coisa e a aposentadoria por invalidez é outra, completamente diferente. Não é a mesma coisa, tá? Se vocês perguntarem hoje, nosso filho Murilo, eu contribuo no INSS para ele com 16 anos. Porque eu sei que lá na frente ele vai ter 33, 36, 38, vai depender da idade, do tempo que contribuiu, ele vai receber uma aposentadoria também. E é uma coisa que ninguém vai tirar dele, né? Então, é bem importante essa questão da pensão e também, se possível, recolher o INSS deles. Olha só, já tive uma informação assim meio contrária. Falaram assim, que ele poderia ter esse benefício, ou do pai ou da mãe, que faltasse, mas se ele estivesse trabalhando, registrado e tudo, ele perderia. Então, a lei não fala isso, tá? A lei da pessoa com deficiência, ela é nova, assim. Claro, nova que eu digo assim, né? Tem uns 10, 15 anos, né? Mas assim, ela não exclui direito de nada. Ela não exclui o direito. Mas o bom advogado, ele tem que comprovar pelas provas em geral
de que ele dependia financeiramente daquele valor. E assim, existe uma convenção coletiva de Nova York, que eu fui fazer o processo, tive que ver, ela autoriza a pessoa com deficiência em qualquer lugar do mundo a ter renda familiar dos pais. Dos dois ou um só? Dos pais. Ela não fala que é dos dois. E nenhuma lei brasileira também fala. Então, a gente... É claro que eu sempre entro com a ação pedindo, se tiver o óbito dos dois e for pensão, eu peço dos dois. Mas também voltando àquele assunto, para mim entrar com essa ação judicial, eu preciso do curador. Então, aí vocês vão imaginando a fragilidade do deficiente quando chega nessa situação, né? Então, eu levantei a mão, deixa eu perguntar uma outra coisa. No momento, por exemplo, eu também sou aposentada, também tenho essa preocupação em relação à pensão, porque meu marido é falecido. Sim. E quando o Isaac era menor de idade, ele era beneficiário, né, de metade da pensão do meu marido. Quando ele passou de maior, ele não tinha o laudo ainda. E foi negada a pensão. Eles disseram que quando ele se tornou pensionista, quando meu marido faleceu, eu não informei que ele era autista, mas eu não tinha o laudo na época, né? Eu tentei argumentar, mas eles disseram que eu não tinha. E aí eu fico muito preocupada no momento em que eu faltar, né? Eu tenho minha filha, logicamente, Certo. por isso que eu penso em fazer a curatela ou então a tomada de decisão, para que no momento que eu falte, isso não aconteça, né? Eu já conversei com outro advogado, ele falou que agora, por ter o laudo, né, e ter toda a documentação, tudo direitinho, ele conseguiria facilmente entrar com esse pedido e ele ficaria com a pensão. Outra coisa, em relação à dependência financeira, eu já coloco o Isaac como meu dependente na declaração de imposto de renda, queria saber se isso ajuda. É uma prova, né? É uma prova. Então, e outra coisa, meu marido, ao falecer, ele se tornou herdeiro da minha sogra. Sim. Aliás, meu filho se tornou herdeiro dos bens da minha sogra, porque, né, herdeiro necessário aí na sucessão dos bens. E isso configura tudo lá na declaração de imposto de renda, toda a parte Sim. do quinhão, né, das casas que eles têm. Existe alguma possibilidade de veto à minha pensão quando eu faltar pelo fato de ter bens, ou isso não tem relação alguma? Não, isso não tem relação. Ah, tá. É como eu Então, disse, não há nada que exclua esse direito. Então não há tá nada bom. que Então, exclua esse direito. Mas quase que um direito certo. Mas nesse caso, no seu caso especificamente, como você tem um relatório médico e quanto tempo faz que aconteceu isso? Faz pouco tempo, foi o ano passado, eu tenho 22. Pouquíssimo. Foi o ano Porque passado. o Isaac, assim, ele foi laudado e logo em seguida ele já perdeu a pensão. Porque assim, como ele é, digamos, leve, né? O Isaac trabalha, estudou, né? Fez o técnico, ele se expressa muito bem. Certo. E assim, foi muito difícil, ele fica numa linha muito tênue ali, né? De será que será que não é? Então, foi uma equipe uma equipe de várias pessoas que laudaram, né? Mas assim, havia muita dúvida, porque o que ele é realmente é TDAH. E isso tem o que é mais forte nele é o TDAH, não é tanto o autismo. Meu filho Murilo também é isso. Então, isso também confundiu muito os médicos, né? Porque o diagnóstico ficou bem difícil. E ele não é um autista típico, né? Se ele for falar com todos aqui, as pessoas muitas vezes... Eu tive problemas, inclusive, nas escolas pelas quais ele passou, que as pessoas não acreditavam, né, que ele tivesse algum tipo de autismo, mas ele é um TDAH típico. No entanto, o autismo dele é muito leve. Então, eu fico
muito preocupada, né, com isso, e eu só consegui conversar com eles assim por e-mail, porque eles também não têm, porque meu marido era funcionário público, então não é o regime do INSS, é uma previdência mantida pela Prefeitura de São Paulo. Tá. Então é um outro regime. Tá. E eu também sou da Prefeitura de São Paulo, aposentada, então eu fico muito angustiada com essa questão, né? Eu acho que no seu caso... Eu acho que é importante estudar, ver, né? Eu fico muito, muito preocupada mesmo. Eu acho que né, no com seu essa caso, independente... Nossa, a máquina de café. Se fosse antes, se fosse pelo INSS ou se fosse pelo regime próprio, eu colocaria agora a inclusão dele como dependente por deficiência no benefício. Eu colocaria. Isso existe. A gente faz a inclusão como dependente. Ah, vai ser negado. Mas assim, você já vai ter o pedido que você já informou isso ao Instituto de Previdência a qual você pertence. Ah, tá. Então é isso também que eu queria perguntar. Aí depois isso a gente é importante. Ah, mas por que isso é importante? Porque é o seguinte, há entendimento que a curatela é assim, já era uma pessoa deficiente antes da morte ou não? No autismo, fica claro porque é uma doença que você já nasce com ela. Mas, por exemplo, quando é uma doença que a pessoa veio a ter depois, às vezes o judiciário não reconhece que era dependente com deficiência, porque veio depois da morte do segurado. É isso que eles alegam. Então, mas isso é para doenças... Nesse caso do autismo, não. Não, porque ninguém vira autista, né? Ninguém vira autista, né? Nasce já, né? Então não tem como fazer uma alegação dessa. Ah, mas por que eles fazem isso? Gente, a gente vê de tudo aqui. E você acha que teria como fazer um recurso por isso que já foi negado? Fazer o pedido lá no Instituto SPPrev, não é? Uhum. Não é SPPrev, é o IPREM. IPREM. Eu sou da Prefeitura de São Paulo. Certo, então, fazer um requerimento. É um Instituto de Previdência próprio, mantido, inclusive por nós mesmos, né? Porque não é mantido pelo INSS, por nós mesmos, né? É um regime próprio. É um regime próprio. Nós mesmos continuamos contribuindo mesmo depois de aposentados para manter o regime próprio. Todos os regimes tem de fazer dessa mesma forma. Você tem que aceitar o dependente com deficiência para que ele continue recebendo o benefício na ausência do aposentado. Alguns deixam isso para lá. Por quê? Porque tinha a esposa está recebendo, não precisa colocar. Isso. Mas lá na frente, dá para fazer, lógico. Mas nada melhor do que você já ter mais uma prova que você já tinha pedido isso que eles negaram fazer. Isso, exatamente isso. Aí depois eu vou entrar em contato com vocês, a gente vai. Não, tá bom. Obrigada. Mas é bem importante, eu acho que o mais importante de tudo é a gente pensar no futuro com relação assim, não é porque você tem uma renda que a pessoa não vai trabalhar, ela vai trabalhar porque a gente lutou a infância inteira, a adolescência inteira para que ele fosse uma pessoa com autonomia. Mas talvez a autonomia dele não lhe mantenha um sustento adequado. Então, para isso, se nós trabalhamos e contribuímos para o instituto qualquer um pertence, a pessoa tem que ter direito. Tá bom. Obrigada, Jaqueline. Imagina, né? Então, assim, como recolher o INSS também? Acho que uma pessoa me perguntou, né? Que código que eu recolho, como é que eu começo a recolher e tal. A pessoa com deficiência, aliás, qualquer pessoa pode recolher INSS a partir dos 16 anos, ou trabalhando registrado ou recolhendo através da guia do INSS. Nós temos hoje vários códigos de recolhimento. Existe o código de recolhimento como uma pessoa como facultativa,
que é o código que nós recolhemos para o nosso filho. Existe o código da pessoa que trabalha por MEI, né? Às vezes o deficiente trabalha em casa e ele precisa emitir uma nota porque ele faz uma prestação de serviço, ele faz por MEI. O MEI é assim, essa contribuição não permite você se aposentar ou receber todos os benefícios. Então, o MEI, por exemplo, você só se aposenta por idade, pela regra normal. Homem 65 e mulher 62. Então, quando o cliente, por exemplo, vamos falar um pouco aqui da gente, a gente vai ter tempo de aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, não vai precisar esperar até os 65 anos o homem, recolher por MEI não é legal, porque ela exclui de ganhar uma aposentadoria por tempo de contribuição, que pode ser com 55, 56, e ela é obrigada a esperar os 65 anos, porque ela estava recolhendo pelo MEI. A pessoa com deficiência, elas têm outras regras de aposentadoria. Ela aposenta por tempo de contribuição da pessoa deficiente e ela aposenta por idade também. Só que a pessoa com deficiência, o homem aposenta com 60 anos e a mulher com 55. Então, se aposenta antes. Então, se vocês optam por MEI, vocês vão cair naquela regra geral. Eu não quero recolher por MEI porque quanto tempo eu preciso ter? Por exemplo, o homem, para aposentar por deficiência leve, ele precisa ter 33 anos de contribuição. Então, é pouco tempo, né? E mulher, 28. É pouco tempo. Então, eu não gosto de indicar o MEI para um jovem começar a recolher, até fora do espectro. Porque assim, a vida está começando agora, não dá para saber que ele vai começar e morrer recolhendo salário mínimo, por exemplo. Eu não quero recolher salário mínimo, então não pode ser MEI também. Então o MEI, ele te engessa quanto ao valor que você vai recolher e quando você vai se aposentar. O código mais, assim, tranquilo, que de imediato vocês podem recolher, é da pessoa ou facultativo, né? Que é um código que é 1406, que você recolhe todo mês e pode ser salário mínimo, pode ser o valor que você quiser. Mas Jaqueline, com quanto ele vai se aposentar? Aí a gente vai fazer o planejamento. Não, Marcela, a gente faz o planejamento previdenciário. Né? Então, hoje eu recolho o mínimo para o Murilo, mas assim, daqui uns 3, 4 anos eu não vou fazer isso mais. Quanto que eu preciso recolher para o Murilo receber um valor de R$6.000 de aposentadoria? Aí você faz as contas e vê o quanto você pode gastar e quanto tempo vai pagar e quanto que vai dar. Então, o recolhimento para as pessoas com deficiência precisa ser assim. Outra coisa, quando colocar um deficiente como cotista, dono de empresa, participação em alguma empresa que a família tenha, tome cuidado, porque isso vai ser também analisado se ele depois lá precisar da sua pensão por morte. Né? Será que ele é tão deficiente assim? A primeira pergunta que o juiz vai fazer, ou o perito vai fazer, ele é dono disso, ele é dono daquilo, né? Então, naquela cabeça engessada de uma pessoa que não entende muito do espectro, vai achar que não é, que é uma pessoa que tem possibilidades iguais às outras e não vai ter o direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Vocês estão entendendo? Posso fazer uma pergunta? Pode. Você está me ouvindo? Sim, estou. Eu tenho 2 filhos com DI e um com DI e TEA. Certo. Os 2 trabalham, um é Uber, mas ele está procurando empregos, ele vai conseguir, já está sendo chamado, mas com Lauro. No caso desse caso, né,
Tá, deixa eu chegar um pouquinho mais perto que tá cortando às vezes a sua mensagem. Tá, estou aberto. Ah, Então, só que a gente colocou a nossa empresa, que infelizmente a televisão faliu, estava também no nome dele. Então, provavelmente, se eu já sou aposentada, mas se eu vier a faltar, e eu quiser passar esse benefício, ele não vai conseguir receber. vai ser difícil? Não, Na casa, nada é impossível, tá? Mas vai ser mais difícil. porque ele, apesar de DI, ele tem mais condições cognitivas de trabalhar com o dinheiro. Já o Gabriel, que é o autista, ele tem um DI muito mais severo. Ele não tem condições de trabalhar com o dinheiro, ele não consegue administrar o dinheiro. Ele trabalha, ele ganha salário mínimo, eu sei que ele vai conseguir se aposentar, e aí no caso dele, a minha função para ele é mais óbvia, é passar para ele. Ele não tá nessa empresa, o nome dele? Não. Tá bom, dele mais tranquilo. Entendi. Mas de qualquer forma eu preciso dessa curatela. Porque eu pergunto o seguinte, a minha família é uma família muito unida. Certo. A minha cunhada, a minha irmã, elas assistem muito. Certo. Estão sempre junto deles. Mas mesmo no dia que a gente faltar, eu e meu marido, vai ter que ter alguém responsável legalmente por ele. Sim, vai. Vai ter que ter. Vai ter que ter. Vai ter que ter. Era essa a minha vida. Se você, por exemplo, ignorar essa situação, digamos, ninguém saber que ele tem diagnóstico de nada, não tem como saber. Mas se uma pessoa de má fé quiser... É igual eu tô dando um exemplo do casamento, você entendeu? Aí não tem o que fazer. Entendi. Né? Por isso que é importante é o olhar individual de cada família com o seu deficiente em casa. Né? Saber os limites que eles possuem com relação ao manuseio. Eu acho que o que mais frágil nós temos é o dinheiro. É isso. Sim, Mesmo que eu tenha, por exemplo, se eu, da nossa casa, tem falta, eu quero passar e essa casa vai ficar para ele. Ele vai alugar, vai vender, vai fazer o que ele quiser. Vai ter que ter a curatela. a casa, assim, ele é o herdeiro, né? Ele vai ser o herdeiro direto. Sim. Mas, de qualquer forma, eu vou precisar que essa pessoa responda por ele, assine por ele. Se você já, por exemplo, dentro da sua família unida, você já tem essa conversa, olha, se eu faltar, minha irmã vai ser a responsável. Aí a tia vai, entra com a curatela, e aí a tia vai organizar a vida financeira dele. Mas tudo que a tia quiser vender, ela vai ter que informar no processo de curatela. Mas essa curatela tem que fazer antes, porque depois que a gente não tiver mais aqui, o dia que a gente falecer, ele vai ficar sem. Não, porque assim, primeiro curador é o pai e a mãe. Se você fizer a curatela para você ser responsável para organizar essas questões financeiras, ok, você vai ser a curadora, nesse momento você vai tomar essas decisões. Você faltou, essa curatela, ela não existe mais, aí tem que fazer uma substituição de curatela. Aí a pessoa, né, o familiar, ele vai entrar no mesmo processo dessa curatela que você já tinha e vai ser a nova curadora. E aí continua de novo. Entendi. Tá. Né? Obrigada. Imagina. Então, assim, são esses pontos, né, que são importantes e analisar conforme a necessidade de vocês mesmos, né? O que precisa fazer da tomada de decisão ou da curatela. Sobre benefícios de INSS, eu acho sempre importante vocês pelo menos tomarem conhecimento que existe esses direitos e
de certa forma, né, deixar organizado em casa a documentação no caso da falta de vocês, para que uma pessoa consiga levar para um advogado, porque a gente, advogado, a gente depende do que vocês têm. Um bom relatório, tudo isso já guardado, né? Sobre plano de saúde também é um outro assunto bastante importante, né? Que depois a gente pode marcar um outro dia, mas os deficientes não podem ser excluídos do plano de saúde, mesmo se o plano é empresarial, tá? Muitas pessoas, às vezes eu vejo, né, as pessoas fazem a curatela no desespero da preocupação, porque assim, o plano pode excluir ele porque ele atingiu 21 anos ou 24 anos e não está mais estudando. Não é isso somente. Você pode tentar judicialmente comprovar de que ele precisa do plano, porque ele passa com psicólogo, ele passa com médico, então ele não pode ficar sem plano de saúde. No judiciário, o que mais prevalece é a necessidade. Não importa qual é a relação desse plano com ele, é a necessidade dele continuar no plano. Né? Teriam mais alguma pergunta que vocês pensaram? Eu ia perguntar justamente isso, porque no meu entendimento, eu pretendo entrar com processo de curatela justamente por conta do plano médico, para não ficar à mercê de algum outro tipo de ação judicial que eu tenha que tomar, para que a Catarina, né, que é minha filha, sim, para que ela seja sempre minha dependente, inclusive no imposto de renda. Sim. Ajuda, né? A curatela, ela consolida essa situação, né? E pra gente, para eu declarar a Catarina como minha dependente, depois dos 21 anos, ela está com 20 agora. Depois dos 21, se ela não estiver fazendo faculdade, se eu não tiver a curatela, eu não consigo, né? Não. Bem que hoje eu vejo que, eu não sei, assim, tem vários exemplos, mas os planos empresariais, assim, de modo geral, eles não estão excluindo os filhos dos planos, tá? Há um protocolo dentro da empresa, uma empresa maior, seu filho está fazendo faculdade, mas assim, aquele pensamento meio robotizado do funcionário que está lá no RH, sabe? Mas o próprio Bradesco, Sul América, ele nem tem esse controle tão afiado desse jeito, tá? Tem, hein? Eu sou da Sul América. Você tem? E a Sul América eu tenho 2 filhos, o Leonardo, que não tem deficiência, e a Catarina, que é autista. O Leonardo fez 24 anos agora em fevereiro. No dia que ele completou 24 anos, ele foi descredenciado do plano. Que engraçado, meu filho Matheus ainda não. Ainda não. E assim, tem algum... Foi assim, e desde de quando ele tinha 21, a cada 6 meses eu tinha que renovar lá o direito dele, apresentando atestado que ele estava matriculado na faculdade e por aí vai. Mas você trabalha na Sul América mesmo? Ela não tem condições de fazer uma faculdade agora, porque além do autismo ela tem atraso cognitivo. E eu justamente penso de entrar com o processo de curatela dela, para já sacramentar de uma vez, certo. Entendeu? Traz mais tranquilidade, né? Você não quer ser pego desprevenido. Eu, assim, falando agora judicialmente, né, eu já vi alguns processos que as pessoas ficam no plano, eu vou te contar um pouco. As pessoas ficam até os 30 anos, 40 anos no plano dos pais. Mas por que aconteceu isso? Não sei. Ficaram no plano, foi deixando.
Só que chegou lá, quando eles tinham seus 40, aí começou a ficar caro essa pessoa pro plano. Aí o plano se ligou e excluiu. Não, porque assim, é ruim e bom pro plano. Quando é jovem, não se utiliza tanto do plano. Então eles vão deixando porque eles vão ganhando. Aí existe agora uma jurisprudência já pacificada de que há um conceito legal que se você manteve a pessoa, a boa-fé dela entende que ela não vai ser excluída do plano. Então a gente entra com uma ação para ela continuar, porque se você, plano, não tirou ela quando precisou, você não pode tirar qualquer hora mais. Entendeu? E assim, é interessante, depois eu até mando o julgado para você ver. Os juízes não querem nem saber, porque juiz não é a favor de plano de saúde, assim, muito difícil, tá? Mas é bom ter as provas, e no seu caso, se você tiver a curatela, é um problema a menos para você ficar pensando, porque a curatela vai garantir ali, é deficiente e